Graça e paz, amados da Igreja Batista Central de Vitória, no Espírito Santo, demais amigos e irmãos que por acaso estejam nos ouvindo e nos vendo através deste canal. É com alegria que estamos aqui para expor mais um trecho da Palavra de Deus, aguardando o desenrolar da situação em que se encontra não apenas o Estado do Espírito Santo e o nosso país, como boa parte do nosso planeta. Estamos numa pandemia decretada pela Organização Mundial de Saúde por causa do Covid-19, uma espécie de vírus, um coronavírus que tem causado um certo transtorno em alguns lugares e algumas pessoas, lamentavelmente, têm tido suas vidas ceifadas. Estamos felizes e, ao mesmo tempo, preocupados e apreensivos com o desenrolar, mas confiamos que Deus é soberano e dono de todas as coisas, e Ele está no controle de tudo. Hoje estaremos meditando no Salmo de número 3. O Salmo de número 3 é um Salmo de Davi, e este é um dos salmos que é um dos mais fáceis de identificar, porque no próprio título dele nós encontramos a identificação do autor. O título é Um Salmo de Davi quando fugiu de Absalão, seu filho. Alguns estudiosos não concordam que esse título seja um título original da Bíblia hebraica. Mas, por outro lado, teólogos antigos, como Agostinho, criam que realmente esse título seja inspirado e se encontra no texto sagrado. E pela própria antiguidade do título, pela autoridade de homens como Agostinho, eu acabo me rendendo que esse título realmente traduz que este salmo é um salmo de Davi. Nós vamos tentar expor esse salmo. É um salmo profundo, embora curto, mas traz uma profundidade bíblica e teológica muito grande. Não teremos talvez um tempo hábil para explicar com profundidade, mas com certeza vamos tentar trazer luz a algumas aplicações práticas e espirituais que podemos fazer deste salmo maravilhoso. Façamos a leitura da palavra de Deus, Salmo de número 3. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor. Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebrastes os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Que Deus abençoe sua palavra aos nossos corações. Oremos. Pai, nós louvamos o teu nome e te adoramos. Nós suplicamos que este homem agora há de ser reduzido, Senhor, para que o teu Espírito possa ser exaltado e o teu Filho glorificado. Fale através da exposição desse texto, Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Deus. Como nós falamos, esse salmo então tem como autoria o rei Davi. O rei Davi aqui está fazendo uma oração, uma súplica por vitória contra os seus inimigos. E esse é o título que nós queremos dar a esta nossa meditação, uma súplica por vitória. Davi intercede por ele intercede pelo seu próprio povo, mas no mesmo salmo ele mantém uma confiança plena que Deus haveria de dar resposta. Há vários salmos dentro desse mesmo contexto em outras partes do saltério. O Salmo 142, por exemplo, Davi também estava em fuga, escondendo-se em cavernas, fugindo do seu filho Absalão. Davi escreve este salmo após ser confrontado por Absalão e aí passa a fugir dele. É um salmo classificado como salmo de lamento. O seu contexto encontra-se principalmente em 2 Samuel, capítulo de número 15. Mas é importante que nós também leiamos os capítulos, a partir do capítulo 13, principalmente, até o capítulo 19, para que nós possamos compreender melhor esta história. Absalão foi o terceiro filho do rei Davi. Sua mãe era Maaca, filha de Talmai,
rei de Gesur. Ele era um filho amado, como todos os filhos de Davi, mas que ao mesmo tempo se sentia talvez solitário e distante do seu pai. A vida no palácio real parecia não ser muito fácil para a família real, para os filhos de um modo geral. Amon, meio-irmão de Absalão, estupra, violenta a irmã de Absalão, Tamar, e aí gera uma crise. Davi aparentemente se abstém de chamar a atenção do seu filho, aparentemente se abstém de discipliná-lo, e isso gera uma revolta no coração de Absalão. Absalão se sente cada vez mais rejeitado também, e aí ele mesmo resolve tomar atitudes e acaba mandando matar o seu irmão Amon. Desta forma, Absalão gera mais tristeza, mais angústia no coração de Davi. Absalão achou que Davi tinha sido muito complacente com seu irmão, por isso acabou mandando matá-lo. Quando Absalão mata o seu irmão, ele foge para a terra do seu avô, Gesur, e ali fica por 3 anos. Passado esse tempo, Davi chama de volta Absalão, mas não o recebe no palácio. Passam-se mais 2 anos. Absalão então cria um plano, uma artimanha para poder se aproximar de Davi. E ele então coloca fogo nas terras de um dos soldados, de um dos servos de Davi, de um dos servidores de Davi, Joabe. E aí, ele com esse plano, com esse ardiz, ele é chamado por Davi. E a Bíblia retrata isso de uma forma muito rápida, talvez pela frieza da situação. Mas Absalão sente que reconquistou o seu pai, e ele passa então a trabalhar para derrubar o seu pai. Ele trama uma trama traiçoeira, e ele gradativamente vai ganhando confiança dos israelitas. Esse era o seu plano de conquista. E ele aos poucos foi minando a confiabilidade que o povo tinha em Davi, foi minando a confiabilidade que o povo tinha no seu próprio pai. Ao conquistar o povo, Absalão obriga seu pai a fugir. E esse é o contexto que nós estamos nesse salmo. Ele toma o palácio e de uma forma abominável tem relações sexuais no terraço com as concubinas, como prova do seu domínio agora. E isso é uma abominação diante de toda a nação, e todos na cidade que passavam podiam ver aquela triste cena. Davi, por outro lado, com o tempo, com o auxílio dos seus oficiais, Uzai, Joabe, Abissai, Itai, ele conseguiu novamente derrotar o exército de Absalão. Ele pede para que os seus soldados tenham complacência do seu filho, mas Absalão acaba por ser morto. Esse é o contexto triste deste salmo. Por isso que ele é uma oração. Por isso que ele é uma oração de súplica. E aqui a confiança em Deus, apesar das perseguições, apesar das aflições, apesar dos inimigos, é algo muito latente na vida daquele que era chamado rei segundo o coração de Deus. Davi, ele tem dentro do seu coração um grande amor pelo seu povo, pelo seu Deus. E este salmo então retrata a profunda dor de Davi pela perseguição que estava sofrendo pelo seu próprio filho. Davi aqui é um tipo de Cristo. A sua dor aponta para a dor que Cristo sofreu no Getsêmani. Alguns estudiosos, inclusive, acreditam que o caminho que Davi fez ao fugir de Absalão e o local aonde ele ficou é exatamente o local de Getsêmani, exatamente o local que Jesus passou com os seus 12 discípulos. Este salmo está dentro de uma tríade, 3, 4 e 5, salmos 3, 4 e 5, que estão relacionados com a oração, com as orações, da manhã e da tarde do povo de Israel. E assim, nesse salmo nós veremos 3 coisas. Nós vamos dividi-lo em 3 partes, bem distintas. Primeira parte, o clamor de Davi.
versos de 1 a 2. Segunda parte, a certeza da proteção divina, versos 3 a 5. E por fim, a certeza de vitória, versos 6 a 8. Vamos começar com a nossa primeira parte, o clamor de Davi. Ele começa dizendo: Senhor, como tem se multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Davi, ao fazer isso, ele mostra que sabia que crescia grandemente a oposição contra ele. Absalão tinha conquistado a cidade com a sua simpatia, talvez, ou talvez falando mal de Davi. A cidade de Jerusalém e o povo de Israel, de um modo geral, estava favorável naquele momento a Absalão. Davi não era uma pessoa bem vista. Ele sabia o quanto a oposição crescia com relação à sua pessoa e também com relação ao seu governo. Davi temia. Davi sentia realmente uma profunda dor no seu coração por tudo que estava acontecendo. Isso é algo tremendo. Muitas vezes isso acontece conosco. Muitas vezes nós também passamos por dificuldades, muitas vezes nós passamos por problemas, por ansiedades. Muitas vezes nós temos nossos inimigos nos cercando e precisamos clamar ao Senhor como Davi fez. Clamar ao Senhor como o servo dele fez. Devemos confiar que Deus há de ouvir o nosso clamor. Neste salmo, Davi clama a Deus. Muitos estavam acreditando nas mentiras de Absalão. Muitos estavam acreditando naquilo que Absalão estava dizendo. Muitos acreditavam no que Absalão estava afirmando. Agora, Davi precisava reverter essa situação, mas antes ele precisava fugir, porque ele não tinha condições de enfrentar o seu próprio filho. Aparentemente o exército de Absalão tornara-se maior do que o exército de Davi. Davi suplica a Deus. Aí nós vamos ver a segunda parte. Quero abrir um parênteses aqui. Aqui pela primeira vez você vai encontrar no Salmo a expressão Selá. Selá é uma expressão que carrega uma conotação musical, provavelmente. Ela significa uma pausa. Na Bíblia, de um modo geral, principalmente nos Salmos, ela divide os Salmos em 3 sessões normalmente. Muitas vezes, na última sessão também aparece a expressão Selá, mas na grande maioria aparece apenas na primeira e na segunda sessão. Essa mudança aqui também pode significar uma mudança de assunto, ou a mudança do tom da voz, ou da conversa, ou simplesmente a mudança de esperança. Davi agora começa a mostrar de outra forma. Verso de número 3, mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. E ele fala: com a minha voz clamei ao Senhor. Lá no Salmo 142 há uma expressão muito parecida, que virou um hino belíssimo. Clamar ao Senhor era algo que Davi sabia fazer. Ele clamava ao Senhor pelo perdão de pecados, ele clamava ao Senhor quando precisava vencer inimigos, ele clamava ao Senhor quando estava diante de dificuldades. Talvez diante do problema que nós estamos passando agora no mundo afora, precisamos aprender a clamar mais ao Senhor. Com a minha voz clamei ao Senhor, Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Meu amado e minha amada, Davi tinha uma certeza, a certeza da proteção divina. Davi confia na promessa de Deus, no pacto que ele fez lá atrás com o seu servo Abraão, no pacto que ele fez com o próprio Davi, o pacto davídico. Lá em Gênesis capítulo 15, verso 1, nós encontramos: depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Exatamente essa ideia que Davi coloca aqui no verso de número 3, mas tu, Senhor, és um escudo para mim. Diante de toda a oposição que Davi sofria, ele sabia que em Deus podia confiar. Diante de toda a oposição que ele sofria, ele sabia que de Deus viria a sua proteção.
Deus sempre ouve o clamor sincero de um servo seu. Deus sempre ouve o clamor sincero de alguém que se curva diante dele com humildade no coração, como Davi tinha. Talvez nossas orações não tenham sido atendidas, porque muitas vezes está nos faltando a humildade de Davi, está nos faltando um clamor sincero, um clamor verdadeiro do fundo dos nossos corações. Davi mais uma vez aqui lembra Jesus no Getsêmani. Ali Jesus clamou, ali Jesus orou a Deus. Ele suplicou até mesmo para que Deus passasse dele aquele cálice. Jesus clamava a Deus, Jesus clamava ao Senhor. Davi então nesse trecho mostra a certeza da proteção divina, a certeza de que Deus não o abandonaria. Meu amado e minha amada, tenha sempre certeza que Deus nunca o abandona. A palavra de Deus nos promete, Jesus nos promete em Mateus 28, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estou convosco todos os dias, eu acompanharei vocês todos os dias. Essa é a promessa. Em João, ele promete que o Espírito Santo Consolador haveria de estar em nós, habitando em nós. Nós queremos que o batismo com o Espírito Santo, conforme Atos nos apresenta, implica na habitação que o Espírito Santo passa a ter a partir do momento que você crê em Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. O Espírito passa a habitar. É a certeza da presença divina, é a certeza da promessa divina, é a certeza da proteção divina. Temos em Jesus um Consolador, temos em Jesus um consolo tremendo. Mas por fim, este salmo, ele nos mostra também que Davi tinha certeza da vitória. Versos de número 6 em diante, ele diz: não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos. A salvação vem do Senhor, diz o verso de número 8, sobre o teu povo seja a tua bênção. Davi agora mostra que estava tranquilo. Ele diz que dormiu, levantou-se, porque Deus estava com ele. O sono tranquilo de Davi, ele está associado à certeza que ele tinha, que era do Senhor que vinha o seu sustento. Davi tinha certeza absoluta que o seu sustento vinha do Senhor. Davi podia repousar em segurança durante a noite, e o apoio que recebia significava a mão de Deus, que a mão de Deus, era o seu travesseiro. A mão de Deus o protegia, a mão de Deus o dirigia. A maioria do povo tinha seguido Absalão, mas isso não mais afligia o coração de Davi, porque ele sabia que Deus estaria com ele. Ele sabia que os propósitos de Deus haveriam de se cumprir. Imagina a tristeza, imagina a angústia que estava no coração desse pai, ao saber que foi traído pelo filho, e ao mesmo tempo o filho conquista a confiança do povo que este pai tinha dado tantas vitórias, liderando como chefe do exército, como rei. Mas agora, Davi se sente traído pelo filho, mas ainda assim, ele tinha absoluta certeza de vitória. Davi tinha plena confiança que Deus o salvaria daquela situação, e a sua oração era consciente disso. Veja o verso 8 novamente: a salvação vem do Senhor, sobre o seu povo seja a sua bênção. Davi tinha plena convicção dessa vitória. Davi tinha plena convicção da sua salvação. Meu amado, Davi me ensina uma outra coisa muito profunda aqui. A salvação eterna também vem do Senhor. A Bíblia diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Significa, meu amado e minha amada, que nós somos incapazes de nos salvarmos. Nós somos incapazes de conseguirmos a salvação pelos nossos próprios méritos, pela nossa própria força, pela nossa própria vontade.
Por isso que você tem que orar pela sua salvação, para que Deus possa transformar o seu coração, para que Deus possa transformar a sua vida, para que você tenha uma vida transformada pela presença do Espírito Santo de Deus, porque em Deus está a nossa salvação. A salvação não está em mim, a salvação não está no ser humano, a salvação não está na capacidade intelectual do homem, mas a nossa salvação está em Deus. E o que nós podemos aplicar deste pequeno salmo? O que nós podemos aprender destes salmos? Vamos fazer algumas aplicações deste salmo neste momento. A primeira coisa que nós aprendemos é que o pecado, mesmo arrependido, traz consequências. No verso 1, Davi pergunta: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Parece que Davi esqueceu que Natã havia dito para ele que, em virtude do pecado que cometera, em virtude do seu adultério, em virtude do homicídio que cometera, coisas iriam acontecer, inclusive na sua família. Amado, isso não significa que Deus não tenha perdoado Davi, mas significa que o pecado sempre traz consequências. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E como o salário do pecado, sendo a morte, é mais uma das consequências que não tem como se tirar. Nós somos salvos, sim. Nós somos salvos eternamente, sim. Mas sempre os nossos pecados trarão consequência para as nossas vidas. Não adianta você achar que pode fazer tudo, depois, ao se converter, tudo vai ser apagado, não há mais pecado, não há mais problema. Lê do engano. O pecado, mesmo arrependido, traz consequências. Conheço pessoas que muitas vezes não conseguem entender isso. Não conseguem entender que muitas e muitas vezes Deus, ao nos perdoar, permite que consequências ocorram por causa dos nossos pecados. Muitas vezes Ele mesmo coloca essas consequências nas nossas vidas. Muitas vezes Ele mesmo produz essas consequências nas nossas vidas. Mas a grande maioria delas são consequências simplesmente porque falhamos. Se você falhou lá fora, não adianta querer fugir. Se você lá fora cometeu algum tipo de pecado que possa trazer algum tipo de consequência, isso vai acontecer. Todo pecado traz consequências. Davi estava perguntando por que se influenciam os gentios e os povos, imaginam coisas vãs, mas Davi talvez tivesse esquecido de que Natã prometera ou falara que consequências viriam por causa daquele pecado que Davi cometeu. Segunda coisa que eu aprendo deste salmo: o ser humano tem dificuldade de entender o perdão de Deus. Mesmo o povo amando Davi, corria rumores que ele não era mais abençoado por Deus. Muitas vezes se mede a bênção de Deus pelo que se vê, pelo que os olhos veem, pelas coisas conquistadas. Mede-se igrejas abençoadas pelo tamanho delas, pelo tamanho do seu santuário, pela sua condição financeira. Deus não olha por este ângulo, Deus não olha por esta vista. E muitas vezes nós não conseguimos entender que Deus perdoa. Eu sei que também é muito difícil você entender que alguém, um estuprador, um assassino, possa ser perdoado. Mas a Bíblia está repleta de exemplos desses. Manassés foi um homem mau, foi o pior rei que teve Judá, mas ele se arrependeu dos seus pecados. A Bíblia mostra que o ladrão na cruz lá, um dos ladrões crucificados ao lado de Jesus, naquele momento de dor e de aflição, ele se arrepende dos seus pecados. A Bíblia diz que Saulo, depois Paulo, acompanhava a morte de Estevão e as vestes de Estevão foram depositadas aos seus pés. Logo, meu amado, por mais dificuldade que nós tenhamos de entender o perdão de Deus, Deus nos perdoa completamente. Davi, ele vai reverter a situação desse salmo, ele vai reverter a situação dessa sua poesia belíssima, exatamente porque ele sente o perdão de Deus. Exatamente porque ele sente que foi perdoado, que não há mais dívida alguma.
que Deus havia pego os seus pecados e lançado nas profundezas dos mares, como diz em Miqueias, que Deus já não guardava mais nada. Por mais difícil que seja, meu amado, Deus nos perdoa completamente. Eu sei que nós temos dificuldade. Eu conheço pessoas que têm dificuldade de entender por que são perdoadas. Conheço pessoas que vivem ainda com muita dificuldade porque ainda estão presos a um passado, que se esqueceram que Deus os perdoou, Deus as perdoou completamente. O povo não conseguia entender assim. O povo não conseguia entender que Davi fora perdoado, que por mais que Absalão denegrisse a imagem de Davi, Davi fora perdoado. Meu amado e minha amada, quando Jesus morre naquela cruz, Ele nos traz o perfeito perdão, Ele nos traz a perfeita esperança, Ele nos traz a perfeita paz. Mais do que isso, lá na cruz Jesus nos justifica diante de Deus. Eu não sou justo, eu me torno justo. Eu sou justificado. Jesus toma o meu lugar e me justifica completamente. E me limpa completamente. Por isso, meu amado e minha amada, independente do pecado que você cometeu, independente da falha que você tenha cometido, talvez você esteja carregando até hoje muitas tristezas no seu coração por pecados que você cometera no passado. Talvez hoje seja o momento de você se curvar diante de Deus, de você se arrepender dos seus pecados, de você reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. A terceira coisa que eu aprendo nesse salmo, devemos ter certeza que Deus nos perdoou e podemos descansar nele. Exatamente isso. Uma aplicação ligada à outra. No verso de número 2, Davi diz: muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Querido, se você no ponto anterior confessou o seu pecado, entenda, agora você pode descansar em Deus, descansar no perdão divino, descansar no perdão eterno. Por isso que Jesus em alguns momentos fala: vai e não peques mais. O descanso nos faz querer desviar do pecado, o descanso nos faz querer fazer aquilo que Deus deseja. Por isso que Maria, irmã de Lázaro e Marta, podia ungir os pés, a cabeça de Jesus. Por isso ela sentia alegria, porque ela sabia que tinha sido perdoada. Por isso que havia uma alegria imensa no coração dessa mulher. Meu amado e minha amada, talvez você não consiga sentir uma alegria profunda na sua vida, porque você ainda não conseguiu descansar no perdão que há em Deus. Quando Jesus Cristo morreu naquela cruz do Calvário, quando Ele se entregou na cruz, nós simplesmente temos paz com Deus, temos esperança eterna e somos definitivamente justificados. Creia nisso, creia que Jesus é Senhor de sua vida, creia que Ele é Salvador. Olhe para a cruz, olhe para o servo sofredor, que é Jesus. Arrependa-se dos seus pecados e creia que Ele é o seu Senhor. E por fim, a quarta aplicação que nós temos nesse salmo: a salvação pode ser recebida ainda nesta vida e ter plena certeza dela. A salvação recebida nesta vida pode nos dar plena certeza dela. Quando Davi fala que dormiu, ele aponta para um momento do dia, a noite. A noite que esse salmo aponta pode ser comparada à nossa vida neste mundo. E o dia para que nós vamos amanhecer é a nossa eternidade ao lado de Deus. Meu amado, nós estamos agora vivendo um momento onde estamos à noite. Mas podemos caminhar em paz, podemos ter certeza de paz, porque temos a salvação eterna. Se você um dia se arrependeu dos seus pecados, se você um dia se converteu dos seus maus caminhos, se você um dia confessou a Jesus e confessou Jesus,
você pode sentir essa paz. Você pode ter certeza dessa salvação. Eu me deitei e dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Jesus, em João 10, diz que as minhas ovelhas que meu Pai me deu, de maneira nenhuma eu as lançarei fora. Ninguém as arrebatará das minhas mãos. Quando Jesus fala dessa forma, meu amado e minha amada, repare bem que ele usa uma expressão muito forte: ninguém as arrebatará. Significa que ninguém mais tem poder. Há grupos que pregam que o crente perde e ganha salvação. Ele pode perder e ganhar, porque é uma escolha. O problema é que se realmente isso acontecesse, Jesus estaria mentindo. Porque o texto está dizendo: ninguém as arrebatará das minhas mãos. E no versículo seguinte ele vai dizer que meu Pai, ninguém vai arrebatar das mãos do meu Pai. Ou seja, quando nós somos salvos, quando nós somos transformados, quando nós somos justificados, regenerados, feitos nova criatura, nós temos paz. E temos vida eterna definitivamente. A salvação pode ser recebida ainda nesta vida. Você pode ter certeza da sua paz. Você pode ter certeza da sua salvação. Como? Creia em Jesus. Confesse sinceramente, como Davi. Seja sincero na sua confissão. Seja sincero na sua conversão. Creia que Jesus morreu. Creia que Ele ressuscitou. Creia que Ele vai voltar. Olhe para o Getsêmani. Olhe para a dor que Jesus sofreu. Aquela dor foi para que nós pudéssemos ter uma vida eterna. Aquela dor foi para que nós pudéssemos ter paz. Você já tem paz no seu coração? Meu amado e minha amada, você já consegue sentir paz no seu coração, na sua alma? Mas lembre-se, recapitulando, o pecado, mesmo arrependido, traz consequências. Lembre-se, outras pessoas terão dificuldade. Se você de fato confessar Jesus, se arrepender, não significa que você não tem que pagar, por exemplo, uma dívida social que tenha. Não significa que você não vai ter problemas com seus familiares. Porque o ser humano tem dificuldade. Mas você que realmente se arrependeu, confessou, você pode ter paz. E aí você pode ter certeza que Deus o perdoou e assim descansar inteiramente nele. E esse descanso aponta para a salvação eterna. Você consegue compreender isso? Creia no Senhor Jesus. Arrependa-se dos seus pecados e deixe Jesus agir na sua vida. Que Ele, pois, nos abençoe. Amém. Dele a terra.